a gente não tem bola de cristal. Então, às vezes, a minha decisão agora é de fazer esse quadrado. O que eu vou fazer amanhã, eu não sei. Então, é muito difícil, decido vir para cá, ou decido o que é melhor, o que não é. A gente vai, e aí a gente vai ver em que quadrado que vai dar. Mas tem que ter esse desapego também, né? De entender que a gente não está no domínio sempre, que a gente não consegue planejar sempre, porque a vida, ela é feita de improvisos, de surpresas e de muito caos. Se a gente conseguir viver bem no meio do caos, o resto é bonança, é silêncio, é música. E isso é que é bacana quando a gente chega na maturidade, né, Dária? Essa tranquilidade e paz de espírito de que ter interesses em outras áreas é riqueza. Tá tudo ok, a gente não tem mais que provar nada pra ninguém. Não, tem que seguir essa área. Não, porque eu sou jornalista, eu só posso fazer redação e reportagem. Não, a gente pode fazer cinema, a gente pode fazer dança, teatro. A gente pode se interessar pela vida das abelhas, em qualquer área, né? A maturidade nos deixa isso muito claro pra gente, né? Que está ok mudar, que tá ok esse caos na nossa vida e botar ele para propósito. Olá, começa agora o episódio número 31 de Um Caos à Parte, o videocast que traz histórias de mulheres maduras que transformam o caos em propósito. Eu sou Noêmia Colonna, jornalista, 51 anos, uma mulher irrequieta, curiosa compulsiva, com múltiplas paixões, que ama ouvir histórias e compartilhar essas histórias de mulheres maduras pelo mundo. Mulheres que se realizam em meio ao caos de suas diferentes experiências, mas com muito propósito. Eu vivo entre Berlim e Rio de Janeiro e uso esse lugar privilegiado de acesso a mulheres incríveis para ouvir suas histórias inspiradoras e compartilhá-las pelo microfone do meu caos à parte. O objetivo? Tornar essas histórias um meio de ajudar outras mulheres acima dos seus 45 anos a abraçarem o seu momento de vida e perceberem que é possível dar sentido às experiências acumuladas pela maturidade e transformá-las em seu propósito de vida. Eu me lembro como se fosse ontem, quando cheguei a Berlim 6 anos atrás, para começar uma nova fase da minha vida aos 45 anos. Era 2019. Eu cheguei em junho, no dia da festa da música, com uma mala na mão e um filho adolescente. Eu não sabia falar uma palavra de alemão e apenas com o inglês eu me joguei na aventura de reescrever um novo capítulo da minha vida nesta cidade multicultural. A barreira da língua apareceu logo na hora de me estabelecer por aqui. Abrir conta em banco, matricular meu filho na escola, registrar endereço, contratar serviços de luz e aquecimento, assinar contrato de aluguel, tudo isso só podia ser feito, óbvio, em alemão. E eu não tinha alternativa, a não ser recorrer aos serviços de uma intérprete. Todas as vezes que eu precisava me comunicar com o governo, eu dependia da voz de alguma mulher. E tive a sorte de contar com mulheres que não só falavam alemão e podiam interpretar a minha voz, como também entendiam as minhas dores e necessidades do jeito que só outra mulher pode compreender. Na minha chegada, eu contei com duas. Uma alemã bem mais jovem do que eu e outra brasileira alemã, quase da minha idade. As duas eram mães, mas essa última também era mãe de um adolescente e me compreendia em todos os aspectos dessa fase tão especial da nossa maternidade. Foi pelas vozes dessas mulheres que eu comecei a navegar por Berlim e adquiri um olhar especial da cidade, feito de apoios mútuos, de conversas femininas que nos levavam a lugares de fazer, realizar, unir e nos fortalecer. Com o tempo, eu fui aprendendo as bases da língua e a me virar sozinha quando precisava encarar os Bürgerämter e outros serviços públicos do país. Do meu jeito, eu me viro bem, mas só porque eu tive como modelo mulheres que me incentivaram a ser independente e a encarar o aprendizado dessa língua tão difícil como mais uma ferramenta de empoderamento para seguir vivendo com mais liberdade e independência neste país que eu escolhi chamar de casa. E assim tem sido.
Eu vou criando minha própria voz em alemão, inspirada pelas vozes e amizades de tantas mulheres a quem hoje eu chamo de queridíssimas amigas. E no episódio de hoje eu recebo uma delas, uma mulher cuja trajetória atravessa línguas, países e microfones. Daria Goerres é jornalista, tradutora, radialista, locutora e produtora cultural. Brasileira e alemã, ela vive entre mundos e faz da comunicação, da voz e da cultura um território de reencontro consigo mesma. De Hamburgo, na Alemanha, ao Rio de Janeiro, de Berlim a Antonina, no Paraná, sua jornada é feita de recomeços, da atuação à locução, do rádio ao ensino, da reportagem à produção cultural. Em cada fase, Daria buscou algo essencial: ser autêntica e ela mesma, mesmo quando o mundo muda de idioma. E hoje a gente fala sobre isso. Sobre a voz que conecta culturas, identidades e recomeços, sobre a amizade entre mulheres e sobre o que acontece quando o caos da vida vira matéria-prima para criar novas histórias entre mundos diversos. Seja muito bem-vinda, Daria, minha queridíssima, ao meu Caos à Parte. E parece que foi ontem que a gente se conheceu, né, Daria? Eu lembro realmente, porque quando nos encontramos, eu também recém tinha chegado do Brasil de novo, recomeçando, né, em Berlim, 2019. Uma mala, ainda meus documentos não estavam prontos, e um adolescente. E o caos que é, né, esse recomeço, parece que a gente tem um prazer em quebrar tudo e começar tudo do zero, ou esses recomeços. É um caos, né? É um caos, mas que sempre traz mudança. E a gente, pelo menos eu, estou sempre preparada para essa mudança. Lembro, sim, muito bem. E como é difícil, mesmo falando alemão, como é difícil entender esses Bürgeramtes da vida, como você mencionou. Realmente, a gente precisa de muita paciência, enfim, para encontrar chão no meio desse caos. Mas sempre dá certo no fim, né? Sempre, sempre dá certo. E eu tive a sorte de te conhecer e você me conduziu sobre esse mundo aí da burocracia alemã. E você viveu muitos anos entre Alemanha e Brasil. Como é que foi navegar entre essas duas identidades e manter um senso de pertencimento, principalmente quando você é mãe de um filho adolescente vivendo entre esses dois mundos, Daria? Bom, eu nasci, né, na Alemanha e aos 5 anos fui, enfim, enviada, feito pacotinho aqui no Brasil, para passar, a princípio, férias, e aí acabei ficando. Essas férias viraram toda a minha adolescência, e eu só falava alemão e não falava português. Isso mudou rapidamente quando eu desaprendi o alemão e aprendi rapidamente o português. Então, a minha identidade de língua, o meu pertencimento sempre foi o Brasil, na verdade. Apesar de aos 17 anos ter voltado para a Alemanha, morado em Hamburgo 12 anos, ali eu tinha uma dificuldade muito grande para aprender o alemão, porque eu tinha um bloqueio dessa cultura, dessa língua que não me pertencia, mas claro que me pertencia, né? Estava tudo dentro, no meu cabelo, na minha pele, nos meus ossos, no meu sangue, era intrínseco em mim a língua e a cultura. Então, 12 anos na Alemanha, busquei muito, além de aprender a língua, fui fazer teatro, que era quase impossível, ou pelo menos os alemães diziam: como que ela vai fazer teatro? Como é que ela vai interpretar Goethe, Schiller e tantos outros mestres, né, da dramaturgia alemã, com esse alemão dela, que meio parece que é alemão, mas não é. Ali, quando você ouve meia hora depois, você percebe que ali tem alguma coisa errada, segundo eles. Ou falta a força. O alemão precisa de muita força, realmente abdômen, né? Tudo são sons explosivos. Então, o que eu fiz? Para provar que eu ia conseguir interpretar Goethe e Schiller, eu fui trabalhar a voz, trabalhar a dicção, a projeção vocal. Eu fui entender, enfim, essa parte, a fonética, de como que cria o som.
Então foi aí que eu me deparei. A partir do teatro, fui me deparando com a voz e com esse poder que é, né, ter o domínio da voz, você conseguir projetar e tal. Então, assim, fui, sim, me virando e aprendendo essa língua através da arte, né? Inclusive, uma das primeiras peças que eu criei chamava Enemeneme, Quem é Você? Ou Enemenemu, Vê Bistu, porque era justamente resgatando essa identidade, né? Quem sou eu? E quem é você? Existe alguma coisa que você sente que você só consegue expressar em uma das línguas, português ou alemão? Algum momento você se sente assim, não, eu sou totalmente alemã aqui, isso aqui é em português porque eu sou totalmente brasileira. Como é que você se define? Eu me defino como uma pessoa que se adapta simplesmente ao meio. Às vezes eu achava até que era um caráter fraco, uma fraqueza minha, não ter uma língua própria ou não ter um sotaque próprio. Então, se eu estou aqui agora em Antonina, eu ouço as pessoas falarem e falo igual a elas. Assim, até os mesmos erros eu cometo, que é uma forma de ser aceita, de me sentir no meio, né? E faço assim quando estou no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, é uma miscelânea de sotaques que vão trespassando por mim, e na Alemanha faço o mesmo. Então, me sinto eu meio camaleoa, eu vou simplesmente vestindo essa pele. E você é mãe, né? Você tem 2 filhos, o Caio, um adolescente agora, quase um jovem adulto, e a sua filha, que ela tem 30 anos, a Luma. E como é que foi para elas, para suas crianças também navegarem nesse mundo múltiplo entre Brasil e Alemanha? Então, tiveram experiências diferentes, né? A Luma também nasceu na Alemanha e também aos 5 anos veio viver no Brasil. Com a única diferença que ela nunca perdeu a língua materna por conta do pai, que também é alemão, e da família que ela sempre foi visitar na Alemanha. Então, ela não perdeu o vínculo nem com a língua, nem com a cultura, né? Então, ela foi criada realmente bilíngue. Ela domina as 2 línguas perfeitamente. Hoje, ela vive em Berlim, mas eu sinto que o coração, assim, o meu sentimento, ou pelo que ela fala, é de pertencimento, ela também. Ela sente que o coração dela está aqui no Brasil. Eu sei que a vida, enfim, possa parecer... Muita gente prefere estar na Alemanha ou viver fora do país, porque o caos do Brasil não só nos assusta, nos angustia muito. Essa desigualdade social, essa falta de dinheiro, essa falta de compromisso, tantos valores que parece que se perdem e por conta de uma fragilidade econômica, por conta de, enfim, essa insegurança que a gente sente aqui no Brasil, né? A gente acaba achando que lá fora é melhor. Eu vivi muito lá fora, muito tempo, e eu nunca me senti bem. De alguma forma, eu nunca me senti eu. Eu sempre tinha vontade de desacelerar. E assim, o que mais te moveu a sair desses grandes centros, como Berlim, Rio de Janeiro, e morar em Antonina, no Paraná? Sim. Então, eu, na verdade, estou numa idade que eu deveria estar bem acelerada ainda, ou as pessoas esperam, né, que a gente esteja produzindo muito, fazendo muita coisa, deveria estar nas grandes cidades, né? Esse meu movimento de vir para uma cidade de 18 mil habitantes, por quê, né? Por que eu fiz isso? Eu não sei explicar muito bem o porquê, mas um dos motivos é que eu não estava bem na Alemanha. Eu não gostava da Alemanha e sentia que meu filho, apesar de ter passado 4 anos, aprendido alemão, nunca o suficiente, né? Porque o alemão é uma língua que você não para de aprender nunca, uma língua difícil. Mas eu achei que era um lugar bom para viver a adolescência e eu gosto de estar perto da natureza. E aqui é um lugar que, assim, que me dá paz. Eu sempre fico pensando que eu deveria já estar aposentada e daí vir morar aqui. Mas não, a vida me trouxe agora para cá. E eu acho que numa cidade pequena tem muita coisa para fazer. Logo que eu cheguei, achei que não ia ter trabalho, que não tem o que fazer na cidade.
Mas não, tem muita coisa para fazer e eu estou aqui agora há 2 anos e ando aprontando muita arte por aqui, né? Que É, delícia! É um retorno, né, Dária? É como se fosse um retorno às raízes, no sentido de que todo mundo, no fundo, gosta mesmo de um cantinho de paz. E a gente fica achando que vamos esperar a aposentadoria para viver essa paz, mas a aposentadoria a gente quer fazer agora, né? Como é que você vê isso? E como é que o Caio, seu filho, se adaptou a essa cidade pequena? então, meu filho se adaptou bem. Eu acho que no começo teve um pouco um choque cultural, porque realmente não existe escola privada, por exemplo, só tem escola pública, então ele conhece assim todo mundo da cidade, você encontra os professores, você é amigo dos professores, dos políticos, dos vereadores, da prefeita, ou seja, as pessoas se conhecem. A sala dele tem 6 alunos dentro de uma sala de aula, ou seja, quando você vai aprender uma coisa, o professor senta do teu lado e ele é todo seu, né? Então, assim, na verdade, é um privilégio ter essa calma aqui, né? Então, nesse tempo que tivemos aqui, ele já participou de um programa aí do governo federal de comunicação e informática, por exemplo, né? Está se formando agora em outubro. Ele está indo para o vestibular, fazendo vestibular, que é uma área que ele quer fazer ciências ambientais. Maravilhoso, porque ele está no meio desse bioma, nós estamos no meio da Mata Atlântica, né? No litoral paranaense. Então, assim, é o lugar perfeito para você estudar esse bioma daqui, morar na praia. Eu acho muito divertido, assim, porque o mundo está aberto, né? Para a gente andar Sim. por onde a gente quiser. Com certeza. E o nosso Brasil é maravilhoso. A gente tem essa mania de achar que o mundo lá fora que é sempre melhor, como você mesma mencionou, e a gente esquece de apreciar as maravilhas que a gente tem ao nosso redor, né? E fazer esse retorno. Aliás, mais de uma vez, né, Dária? Porque você é filha de alemã, sua mãe é alemã, então você foi criada no Brasil, mas foi para a Alemanha na adolescência, depois voltou para o Brasil, depois volta para a Alemanha adulta, ou seja, você vai e vem e consegue ter essa visão melhor, né, do que é o Brasil, do que o Brasil representa para a gente, como é possível ter uma vida de qualidade aí. Exatamente. Eu acho que é uma coisa muito individual também, né? As necessidades de cada um, né? E o que para você representa estar bem, estar feliz. Eu acordando cedo hoje de manhã estava pensando, olha o privilégio, eu vou ali, eu não preciso de carro. Eu não preciso, eu faço tudo a pé, de bicicleta. Fui ali comprar aquele mamão que só tem no Brasil. Acho que um dos motivos de eu ter voltado, voltado para cá foi por causa do mamão. Ai, nem me fala. Porque o mamão na Alemanha não tem gosto de nada, você paga caro. Vem daí, né? Encara um monte de viagens, vem daí. Por que eu voltei? Eu acho que eu voltei por isso, eu acho que eu voltei só pode ser pelo mamão, pelo abacate, pelo coco, e adoro plantar, né? Eu adoro plantar. Eu fui descobrir que aqui tem 3 rádios, eu não sabia. E agora eu ando namorando as 3 rádios que tem por aqui. Eles me convidam, a porta está sempre aberta para eu divulgar aqui os projetos culturais que rolam na cidade. Eu faço muita assessoria de imprensa para projetos aprovados pela Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo. Então eu estou sempre em alguns projetos que rolam por aí e faço também projetos próprios. Então, assim, eu acabo eu sempre vou numa rádio, daí eu vou um pouquinho na outra, daí eu vou um pouquinho na outra, eu me divido em 3, né? E assim, ando namorando bastante e pensando em podcast também, porque as rádios aqui, tem uma rádio maravilhosa, que ela chama Rádio Estação nas Ondas do Mar, que é a rádio que eu mais amo, e ela tem uma espécie de podcast, ela é a mais moderna que tem aqui. Então, todos os programas são gravados, né? São filmados ao vivo, e ele aparece também, não sei se você conhece Rádio Garden, que são rádios internacionais ouvidas no mundo todo. Essa rádio você pode ouvir na Rádio Garden também. A Rádio Garden é de onde? É um aplicativo
que eu acho que é de Londres, inclusive, é inglês. Você ouve, a partir desse aplicativo, você ouve rádios do mundo todo. E essa rádio tá também na Rádio Garden. Então, assim, a tua voz ali, apesar de a gente estar no meio de uma chácara, na verdade, assim, realmente no interior, Delícia. mas o alcance, sabe, é maravilhoso. Eu já fiz muita coisa, já fiz programa diretamente de Berlim. Então é uma rádio que agora eu estou cantando para fazer um programa de rádio, ali um programa de entrevistas e pensando uma forma de podcast. Você me inspira, é você que me inspira. Eu fico super feliz, porque eu quero inspirar mais e mais mulheres a levantarem as vozes, principalmente agora, quando a gente está na maturidade, a gente tem toda uma bagagem de experiência de vida, e muitas se perguntam, o que eu faço com tudo isso? Um podcast. Abre a sua garganta, né? Vai lá, você tá aí em Antonina, toda solar, inaugurando a chegada do verão. Eu tô aqui morrendo de frio, mas estamos aqui batendo um papo, como a gente sempre fazia quando você morava aqui em Berlim, né? Então, eu quero mais mulheres fazendo isso. Eu quero saber como é que funciona para você viver essa liberdade de se reconstruir, de se reinventar, né? Fazer essas escolhas, assim, eu quero fazer rádio hoje, quero ser jornalista amanhã, na maturidade. A gente fica mais livre, eu acho, né? Eu acho que a gente perde um pouco a pressão. Eu não sei, tinha uma época na vida que eu pelo menos, eu queria abraçar o mundo, eu queria dar certo, eu queria, por exemplo, ser jornalista e seguir uma linha. Eu nunca consegui fazer isso. Eu sempre pulei muito de galho em galho, claro, ramificações dentro da cultura, dentro do que eu conheço, mas e eu achava que estava errado isso. Eu tinha que. Não, então você é jornalista, você tem que ser jornalista. Você tem que procurar trabalho nos jornais, enfim, nas mídias online. Ou você quer cuidar, então você cuide só de música. E, na verdade, não é bem assim, porque às vezes eu gosto de produzir um filme também. Eu não gosto muito de escrever. A parte impressa sempre foi uma coisa que eu gostei mais de falar do que de escrever. E tá tudo bem, é comunicação também, né? Eu nunca gostei muito de assessoria de imprensa, mas eu adoro, na verdade, divulgar trabalhos, é óbvio, né? Então, assim, eu gosto de pular assim, um pouquinho de galho em galho, e hoje eu percebo que eu não preciso de muito para sobreviver. Eu não tenho essa ganância da carreira, do reconhecimento. Eu quero a sorte de um amor tranquilo, eu acho. Claro. E eu tenho, né, uma companheira que me apoia também muito. Isso também me dá muita força, né? Porque eu não estou sozinha nas minhas decisões, mas ao mesmo tempo eu tenho o poder de decidir por mim mesma para onde eu vou, o que eu quero, né? Não tem amarras. Então eu me sinto livre. Assim, quanto mais o tempo passa, mais a maturidade chega, mais eu agradeço que eu tenho saúde, liberdade, uma família linda e que eu posso fazer o que eu quiser, aonde eu quiser. E eu espero ainda, que lindo. Acho que a hora que o Caio for para a faculdade, sair de casa, né? O teu já saiu. Eu não sei quanto tempo eu fico por aqui, ou para onde a vida vai me levar, mas eu estou aberta para novos caos, digamos assim. Com certeza. E isso é que é bacana quando a gente chega na maturidade, né, Dária? Essa tranquilidade e paz de espírito de que ter interesses em outras áreas é riqueza. Tá tudo ok, a gente não tem mais que provar nada para ninguém. Não, tem que seguir essa área. Não, porque eu sou jornalista, eu só posso fazer redação e reportagem. Não, a gente pode fazer cinema, a gente pode fazer dança, teatro, a gente pode se interessar pela vida das abelhas, em qualquer área, né? E eu acho que a maturidade nos deixa isso muito claro pra gente, né? Que está ok mudar, que está ok esse caos na nossa vida, e botar ele para propósito, Claro. né? A minha última aventura agora, e é uma aventura, eu aprendi a fazer crochê. Ai, que delícia. Eu quero fazer tricô, porque me deixa focada. Enquanto eu tô conversando, tricotar me deixa... Eu tô aqui na fila para aprender. Então, o crochê é a mesma coisa.
amigas novas de 22, 25 anos fazem peças lindas de crochê. Então, a gente se combina para crochetear junto, a gente crocheteia e tal. E eu estou aprendendo, eu sou meio iniciante. Então, eu estou aqui batendo a cabeça para fazer quadrados e quadrados. E eu digo, não consigo. Cada vez o meu quadrado sai redondo, sai retangular, sai não sei o que. Eu digo, não é possível que eu não vou aprender. Então, assim, eu ando focada nesse momento, tentando, enfim, produzir peças únicas, né? Porque eu não tenho projeto. O meu projeto é o foco de formar um quadrado. Depois, o que eu vou fazer com esses quadrados, eu ainda não sei. Mas a ideia é fazer um quadradão, quadradinhos coloridos, como colcha de retalhos, e depois eu vou. Então, assim, eu ando numa fase bem focada também nesse crochê, tentando, às vezes, me dar uma raiva. Eu digo, ai, que raiva! Parece tão fácil, não é? Mas aí você ultrapassa, né, essa dificuldade e dá certo. Eu sempre acho que no fim tudo dá certo. Tal qual como a vida deve ser, né, Dária? Se a gente foca em fazer um quadrado e depois o que vai sair desse quadrado, seja o que Deus quiser, é a gente fazendo a vida acontecer, né? Adorei. Enquanto você falava, eu fui fazendo uma metáfora assim. Gente, a vida é isso. É um crochê que você está aprendendo e você começa passo a passo, né? Primeiro é o quadrado. Se eu conseguir fazer o quadrado, o resto que surgir daí vai ser bem-vindo e eu tô livre para me jogar e desenhar o desenho que surgir. Isso, a gente... Claro que existem muitas pessoas, por exemplo, a minha filha é uma, por exemplo, se ela vai fazer, ela sabe que ela vai fazer, ela planeja. Muitas mulheres têm esse dom do planejamento, mas a gente não tem bola de cristal. Então, às vezes, a minha decisão agora é de fazer esse quadrado. O que eu vou fazer amanhã, eu não sei. Então é muito difícil, decido vir para cá, ou decido o que é melhor, o que não é. A gente vai e aí a gente vai ver em que quadrado que vai dar isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas tem que ter esse desapego também, né? De entender que a gente não está no domínio sempre, que a gente não consegue planejar sempre, porque a vida ela é feita de improvisos, de surpresas e de muito caos. Se a gente conseguir viver bem no meio do caos, o resto é bonança, é silêncio, é música. É oásis. Exatamente. E falando de tricotar com amigas, de fazer crochê com amigas, como é para você o valor da amizade feminina, principalmente agora na maturidade? Enfim, é fundamental, é primordial que a força, né, das mulheres se multiplique, né? Eu percebo aqui, faz 2 dias que eu ando vendo uns comentários, cidade pequena, do interior, acontece alguma coisa com uma mulher. Algum caso de violência sexual, por exemplo. Aí você vai ver os comentários e aí você percebe que as mulheres não se gostam, não se protegem, não se cuidam. Pelo menos o que eu ando percebendo muito em comentários, elas não se unem, elas julgam. É aquele papo de, se foi violentada foi porque deu mole. Então, assim, eu acho que a amizade entre as mulheres, independente de você ser feminista, não ser, é uma força única, né, que nos une e que nós temos que ter esse entendimento. Então, não tem que ter inveja, não tem que ter ciúmes da outra mulher, tem que olhar para a outra mulher com um olhar de carinho. Estamos na mesma luta, né? Somos forças da natureza que não temos que estar desconectadas, nós temos que nos conectar mais e mais e mais. E eu acho que quanto mais madura somos, maior importância ganha a amizade de uma mulher. Eu amo as mulheres, fui criada por mulheres. Eu só tenho irmãs mulheres, eu não tenho nenhum irmão. Eu não sei, eu tive só um pai, o resto só fui conhecer mulheres. A minha família é feita de mulheres. Eu amo, respeito e gosto de estar entre elas. Se a sua voz pudesse deixar uma mensagem para outras mulheres que estão atravessando
fases de mudança e mudanças assim radicais como a sua, de deixar mais uma vez um país, né, que de fato, de algum modo é seu, porque você é filha de uma alemã, né, e voltar para o seu país natal. Por exemplo, mas pode ser qualquer outra mudança. Que mensagem você gostaria de deixar para essas mulheres, Dari? É, não hesitem, não esperem, não tentem ir na segurança, porque não existe uma segurança, né? Eu acho que muita gente planeja uma mudança e demora muito tempo, né? Seja para mudar de país, mudar de emprego, se separar, ou casar, ou ter filho, enfim. As pessoas perdem muito tempo avaliando se isso vai ser bom ou não vai ser bom, o que eu preciso, o que eu não preciso. E o tempo passa muito rápido. O que eu sugiro, na verdade, é que as pessoas ouçam o coração mais do que nunca, mais do que a razão, né? Que o coração sempre fale mais alto e se jogue no caos e vê o que dá, porque sempre tem condições de voltar ou de retomar. Mas eu acho que a ideia é que a gente sempre vá para frente, sempre vá para frente. Então, assim, não deu certo, vai encontrar um novo caminho, uma nova solução. Os problemas vão chegando e nunca é fácil. A mudança, ela sempre vem acompanhada de muita dúvida, de muita incerteza, de muito caos mesmo, né? Onde a gente acha que, meu Deus, eu estava melhor onde eu estava. E não, é a vida acontecendo. E toda vez que a gente muda, a gente cresce, a gente aprende, a gente experiencia coisas novas. E eu acho que isso vale a pena. Esse é o sentido da vida, né? Você ficar parada na segurança. Ontem eu saí com o Caio também um pouquinho e falei para ele que a gente tem que correr riscos. Não dá para saber, a festa vai estar boa? Não vai estar? Será que eu vou? Será que eu não vou? Vá! E veja o que acontece. O máximo é a festa não tá boa e você voltar para casa, mas você foi, você tentou, né? E eu acho que isso faz Sim. a vida valer a pena. E muitas vezes esse mudar, ir para frente, para ir para frente a gente depende de um empurrão, né? Então, assim, eu queria saber qual foi o empurrão, qual foi o ponto de virada mais importante que você viveu recentemente, que te fez também dar essa guinada, essa ida para frente na sua vida. Primeiramente, eu acho que o empurrão que me fez voltar para Berlim. Na verdade, na cabeça passam muitos argumentos, né? A gente pode racionalmente contar os motivos ou o que te leva, o que te impulsiona para algum lugar, né? Então, na época que eu fui para Berlim, na época que o Bolsonaro assumiu a presidência, onde eu vi que o Brasil estava com aquela arminha na mão, a política se transformando radicalmente numa extrema-direita, eu olhei para o meu filho e pensei, essa é a hora de sair um pouco daqui, deixar ele aprender a língua. Então fui procurando motivos, mas ali eu não sei o que me impulsionou. Era uma vontade, depois de 20 anos estar no Brasil, era uma vontade de sair, de mudar, né? De perceber que alguma coisa, que eu estava muito estagnada também na minha vida, nas minhas coisas, e eu quebrei meu pé. Quando eu quebrei meu pé, eu tive que parar tudo. Então eu estava a 1000, andando de moto para cima e para baixo, fazendo 5.000 trabalhos ao mesmo tempo. Eu estava assim no auge da produtividade, mas estagnada, na verdade, na mesmíssima, fazendo as mesmas coisas, E aí eu quebrei o pé e parei. E tive que ficar parada 2 meses. Todo mundo saía para trabalhar, voltava da escola e eu ali parada. Foi o impulsionamento que me deu, na verdade, foi esse pé quebrado que ali me fez parar e pensar. E assim me impulsionou. Olha só. Né? Para ir para a Alemanha. Para dar de novo um tempo, para ir para Berlim. Daí, né, falei, não vou para Hamburgo, vou para uma cidade nova, eu acho que está na hora do Caio aprender o alemão, de eu dar uma respirada lá, ver minha mãe, que morava lá, estar mais perto da minha filha, que também mora em Berlim.
Hoje moro em Berlim, na época nem morava. Então eu acho que o pé quebrado foi o que me impulsionou indiretamente a pensar em mudar. E você recentemente, assim como eu, perdeu a sua mamãe, né? Nossas mães faleceram nesse ano de 2025. Encarar o luto na maturidade e perder alguém tão importante quanto as nossas mães também pode ser considerado um ponto de virada que dessa vez te fez fazer o caminho contrário? Falar, agora eu volto para o Brasil. Teve alguma relação ou não? Enfim. Não, eu, na verdade, quando eu fui, um dos motivos de ter ido para a Alemanha era para estar mais perto da minha mãe, porque a gente sempre achava, ai, ela está indo para o fim, ela tá definhando, ela está magrinha, ela não consegue comer. Então, minha ida para Berlim, eu aproveitei e fiquei muito perto dela. Foram 4 anos onde eu acabei virando até vizinha dela, então eu vivi ela muito de perto e ela era quase uma, quando acha que está no fim, é fênix. E onde acha que agora é o fim. E aí eu só falava em arte, uma exposição, uma ópera, um teatro, que a mulher, pronto, ela crescia 10 centímetros, as pernas voltavam a ter força e a gente via de novo. Então, eu sempre tinha a impressão de que ela se alimentava de arte. Então, quando eu vi que ela estava bem e tal, voltei de novo para Antonina. Mas todo ano eu ia e passava umas 5 semanas com ela, sempre achando que, não, agora comigo nós vamos estar juntas intensamente, vamos para exposições, vamos para festivais de pedras preciosas ou de Porque minerais. sua mãe era uma escultora também, né? Ela era uma designer de joias, né? Maravilhosa. Sim, era uma artista, era uma artista. Enfim, então assim, ela não precisava de mim, mas eu sabia que quando a gente estava junta, eu dava força para ela. E essa última vez eu achei que ia ficar com ela e queria ficar mais tempo, tanto é que eu passei 3 meses e ela veio a falecer 3 dias depois que eu cheguei. Então não tivemos tempo de ir para exposições e, enfim, respirar e se alimentar de cultura como ela tanto gostava. Eu acho que a ida dela me faz não querer ir para Berlim para os próximos tempos. Para poder viver a sua vida com maior qualidade, tal qual você enxerga como é qualidade de vida para Eu você. acho que eu ia muito por ela também, né, para estar com ela e tal. Percebi Berlim um lugar assim, claro, pungente de cultura, de possibilidades, né? E você sabendo bem como você selecionar também a quantidade de oportunidades e possibilidades que Berlim te oferece. Mas, ao mesmo tempo, eu senti um lugar extremamente triste, né? Mesmo em alto verão, onde as pessoas estão mais felizes, eu senti uma desesperança nos jovens, principalmente. E eu não sei se tem a ver com a cidade, com a energia da cidade, ou com uma geração que anda também saturada, né, de informação e de... Não sei, eu não sei decifrar direito o que acontece lá em Berlim, onde os jovens, eu sinto os jovens extremamente perdidos e sem vontade de estudar, de aprender, de vencer. É como se houvesse um tédio, assim, uma depressão generalizada que só, não sei, um caos muito grande, uma tormenta muito grande que possa acordá-los. E também muito alinhado com o seu momento de vida, com a sua experiência pessoal também, né, Dária? Isso tudo também impacta. Porque é claro, né? Cada pessoa tem uma experiência muito particular com o lugar que se vive, né? Sim, claro, claro. Eu acho que é porque eu também andava muito na rua e eu mesma também não estava bem, estava muito triste. Então eu percebia, andei muito de bicicleta por Berlim, e observava assim muito as pessoas e as suas conversas e os jovens principalmente, né? Um sentimento que eu tive, na verdade. E agora eu estou te vendo muito mais linda, solar, totalmente
fresca. Tá se vendo que a mudança para Antonina te fez muito bem, não só externamente, como internamente. E para concluir nossa conversa, eu venho com a pergunta que nunca falta quando eu vou finalizar com as minhas entrevistadas, que é o que a Dária diria para ela aos 30 anos, a Dária de 30, e o que a Dária de 90 precisa falar para você, a Dária de hoje, de 55 anos. Conta pra gente. Complicado? Complicadíssimo. Será que eu vou viver até os 90 para falar? Vamos pensar na Dária de 100. Então, se 90 tá muito pouco, vamos pensar na Dária de 100. Bom, vamos pensar agora primeiro. A Dária de 30, nossa, como eu amava essa mulher. A única coisa que eu diria para a Dária de 30, larga esse cigarro, pelo amor de Deus, que isso não te pertence. Assim, um grande arrependimento da minha vida foi ter demorado tanto para parar de fumar. E eu acho que eu não mudaria nada na Dária de 30. Eu acho que ela errou, acertou, enfim, aquela coisa. Sem bola de cristal, arriscou muito, às vezes perdeu, às vezes ganhou, tudo certo. A única coisa que eu diria para a Dária de 30 é: larga o cigarro. Saúde é fundamental, né, Dária? Você teria prolongado a sua saúde mais ainda. Eu acho que exatamente, eu teria vivido sem essa, eu teria encontrado outros caminhos para trabalhar as ansiedades, né? Porque eu não tiro o valor do cigarro como terapia, como às vezes você diz, não, a pessoa precisa disso, né? Porque é como o álcool, o cigarro, as drogas, elas têm uma função, né? Elas têm uma função terapêutica, na verdade, né? Para acalmar uma dor, mas o cigarro, eu acho que eu sou uma pessoa, bom, eu acho não, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito saudável, apesar de ter fumado tanto tempo, né? Isso era o que eu diria para a Dária de 30. Agora, a Dária de 90 ou de 100 anos, não pare, não se acomode nunca. Porque a gente tem uma vontadezinha, né, de ficar na linha do conforto. Ai, meu Deus, a Dária de 100 diria para a Dária de hoje, não se acomode e não pare nunca. Não pare, porque enferruja, é que nem bicicleta parada. Bicicleta parou, você precisa depois, né, levar no médico, não pode parar. Então, Antonina também me dá essa possibilidade de não parar. Eu jogo beach tênis, eu faço pilates, jogo com as da terceira idade, que elas me chamam lá, e lá vem a novinha. Imagina eu, a novinha. Porque... Isso aí, claro. E quando tiver 90, vai ser novinha para de 100. É uma maravilha. É a melhor idade. E é a mais longa. A partir dos 45, a gente vai viver na maturidade, na velhice, se dermos sorte, até 100 anos. Ou seja, é a fase mais longa da vida de um ser humano. Que seja a mais bem vivida, apesar dos pesares, né? É isso aí, querida. Saudade de você, saudade. Este foi o 31º episódio de Um Caos à Parte, o videocast que traz histórias de mulheres maduras que transformam o caos em propósito. A minha convidada de hoje foi a jornalista, locutora, tradutora e produtora cultural Dária Goeres. A gente conversou sobre a voz como ponte entre culturas, identidades e recomeços, como uma mulher que viveu entre o Brasil e a Alemanha, transformando a sua voz, literal e simbólica, em instrumento de conexão, expressão e reinvenção. Aqui eu falo com e para mulheres maduras, inquietas, questionadoras e criativas que fazem de suas histórias sempre um caos à parte. Se você quiser ficar por dentro das novidades, segue o canal, aciona o sininho para receber os novos episódios no seu feed. Aproveita, dá um like neste vídeo e compartilha com aquela amiga que precisa de um toque de inspiração para transformar a maturidade dela em liberdade. E se você está ouvindo este episódio fora do YouTube, em sua plataforma de podcast favorita,
Segue a gente, dá 5 estrelas, comenta e vamos ficar juntinhas nessa conversa de causa e propósito na nossa maturidade. Assim, a gente expande a nossa voz e a ousadia de mulheres mais velhas pelo mundo. Até o próximo episódio.